Oi gente, tudo bem? Eu sou Helenice Prim e vamos continuar a leitura do O Amor Não Esqueceu Ninguém. Estamos no capítulo 6, as lições de Gary. Eu terminei com a frase, agora vamos fazer um joguinho. E o Gary, um jogo? Vocês não vão me levar para um giro pelo universo de novo, não é? Tem um horário no quiropata. E o Arthur, não, conte-nos coisas que você aprendeu com o curso ou que vivenciou como resultado de fazer o curso. Simplesmente coloque isso para fora, como livre associação, exceto que deve fazer isso como se estivéssemos dando uma lista. Obviamente não será nada próximo do que realmente aprendeu, mas ainda será um exemplo. Vamos lhe dizer o motivo depois. E o Gary, certo? Deixe-me pensar. E a Puxar, não pense. E o Gary, bem, algumas vezes quando você pergunta às pessoas que fizeram algo realmente surpreendente, ei, como você teve a ideia de fazer isso? Elas dizem, simplesmente me ocorreu. Isso é uma ideia inspirada. Ela simplesmente vem a você. Não parece que foi você quem pensou nela. A ideia simplesmente vem à sua mente. Depois você age a partir dela e ela funciona. É aí que você começa a ficar entusiasmado com esse tipo de ideias. Porque entende que tem a orientação que sempre estará lá para você e que vai funcionar. As pessoas pensam que o curso requer um longo tempo. Isso é assim porque elas querem gratificação instantânea. Mas se elas conseguirem essa gratificação, não ficarão gratificadas, porque isso não as tornará felizes, exceto talvez por alguns poucos dias. Na verdade, 10 ou 20 anos não são nada no esquema geral das coisas. Levamos alguns milhões de anos apenas na parte do ser humano na história, que é uma gota no oceano, para nos acostumarmos a pensar com o ego. Desfazer tudo isso em apenas 1 ou 2 vidas é um milagre absoluto. Eu estava dando um workshop e havia uma senhora na plateia que tinha 80 anos de idade. Eu disse à plateia que poderia levar 10 anos para ficar realmente bom e praticar o perdão. É como tocar um instrumento musical. Leva tempo e você tem que praticar todos os dias. Ela se aproximou de mim durante o intervalo e disse, 10 anos? Se eu levar 10 anos para fazer isso, vou estar com 90. Pensei por alguns segundos e depois perguntei a ela, que idade você terá em 10 anos se não fizer isso? Depois, eu estava falando sobre desfazer o ego e despertar, e perguntei aos membros da plateia, e daí que isso requer tempo? Vocês não têm nada melhor para fazer? Algumas vezes em workshops, se eu pensar nisso, digo a todos para não comerem demais quando fazemos uma pausa para o almoço. As pessoas usam a comida como um tranquilizante. Comer feito doido deixa qualquer um sonolento. Nós não temos que comer tanto quanto pensamos que precisamos. É a outra forma de o ego conspirar para nos enraizar no corpo. Pensando a esse respeito, aposto que J e Maria não comiam muito. O curso diz, o céu é a decisão que eu tenho que tomar. Então, você mesmo tem que tomá-la. Tome a decisão de que o céu é para onde está indo. E a forma de chegar lá é despertar tão rápido quanto puder através do perdão. Não existe nada do lado de fora que vai fazer isso por você. Não há razão para ser feliz, então seja feliz sem nenhuma razão. Quando estou pensando com o Espírito Santo, é como se estivesse acima do campo de batalha. Adoro a parte do texto a esse respeito. É como se você não estivesse preso nisso. Você é desapegado. A palavra namastê não era destinada a ser uma ideia de separação como já discutimos. Quando as pessoas pensam no que ela significa, a divindade em mim reverencia a divindade em você, é como se você tivesse alcançado sua divindade lá e eu tivesse alcançado minha divindade aqui. E não toque na minha divindade, mas a palavra divindade está se referindo realmente à perfeita unicidade. História é apenas história, ela nunca aconteceu e nem mesmo o dia de hoje ou amanhã. A meta do curso não é fazer qualquer coisa acontecer no mundo, mas existe uma ironia. Se você estiver desfazendo o ego e tiver mais acesso ao espírito, será mais provável que seja guiado para as coisas boas do mundo. No entanto, isso não é garantido. Veja J no final da sua vida. As coisas não estavam exatamente indo bem. O ponto era que isso não importava. Você não pode desfazer sua experiência de escassez sem desfazer a ideia de separação de Deus. Enquanto estiver experimentando a separação, nunca vai realmente se sentir abundante. Quando desfizer a experiência da separação, nunca mais vai se sentir em falta. Você vai se sentir em abundância, até mesmo se estiver falido. Mas, com a separação, vai sentir escassez mesmo se for rico.
Eu amo o Jota, ele realmente se atém ao curso. Jude Scott e Ken Wapnick, pessoas que estavam lá, mesmo antes do curso ser publicado, sempre foram muito gentis comigo. Aprecio a gentileza deles. Não teríamos nenhum medo da morte se não tivéssemos um medo inconsciente de Deus. O cristianismo é cheio de imagens violentas. Eu estava na Carolina do Sul e vi um outdoor com um desenho de Jesus pregado na cruz. Ele parecia um pouco desgastado e com raiva. A legenda com as palavras que eles colocam em sua boca foi: "Você me pegou de jeito, mas eu vou voltar." Acho que aquele era Rambo Jesus. Eu estava em Santa Bárbara e ouvi a história da santa. Aparentemente, o pai dela cortou fora a cabeça da filha e depois foi fulminado por um raio. Hoje, estátuas de Santa Bárbara na cidade a mostram segurando um relâmpago. Garota violenta para uma santa, né? Por causa da culpa, perder dói mais do que vencer nos fazer sentir bem. Há 2000 anos, Jota disse: "Se tivesses fé suficiente, poderias mover montanhas." A maioria das pessoas não sabe o que ele disse a seguir, mas onde é que irias colocá-las? Minha ex-mulher, Karen, sempre apoiou meus livros e todo o meu trabalho. Sou muito grato por isso. Ela até dá cópias dos meus livros às pessoas. Tem um quadrinho aqui de importância. Você não pode desfazer sua experiência de escassez sem desfazer a ideia da separação de Deus. Continuando, puxa, você já pode parar por aqui. É bom pensar dessa forma algumas vezes, simplesmente recitar as coisas da mente certa que você aprendeu e observou. Isso reforça o pensamento da mente certa. E está tudo bem em reconhecer o quanto já avançou. Você estava em péssima forma quando tinha por volta de 20 anos. Seja grato pelo que aconteceu desde então. E o Gary, estou ouvindo você. Nota, parece que minha vida anda em ciclos de 14 anos. Eu sei por causa do mercado de ações de observar o mundo, que tudo anda em ciclos. Desde o momento em que nasci até quando estava com 14 anos, minha vida foi muito boa. As pessoas gostavam de mim, eu era esperto, podia correr bem rápido, era um bom jogador de beisebol e tinha amigos. Eu tinha escoliose e não sabia. Podia ter explosões de energia que me permitiam correr como o vento por distâncias curtas, mas não tinha resistência. Eu só era mesmo rápido pelos primeiros 90 metros. Então, quando estava com 14 anos, comecei a ficar deprimido. E isso foi piorando conforme os anos passaram. Quando cheguei aos 20 anos, era uma existência miserável. Durante 14 anos, eu não sabia que estava errado comigo e nem que meus pensamentos através dos anos tinham provocado minha experiência. Quando estava com 28 anos, fiz o treinamento EAST. Os 14 anos seguintes foram uma grande experiência de aprendizado para mim. Meus padrões de pensamento foram rompidos pelo EAST. E meu primeiro sistema de pensamento me deu poder para mudar minha vida. 14 anos depois, eu estava no Maine. Com a idade de 42 anos, finalmente estava pronto para aprender um curso de milagres com Arten e Purchar. Isso estabeleceu um tipo diferente de período de aprendizado de 14 anos. Seu período introdutório de 9 anos, no qual passei de não saber nada sobre o curso para aprendê-lo e para aplicá-lo em minha vida, assegurou que eu nunca mais seria o mesmo. Quando eu estava com 52, o D.U., que é o Desaparecimento do Universo, foi publicado, e a partir dessa época minha vida definitivamente nunca mais foi a mesma. Com a idade de 56 anos, era tempo de começar outro ciclo de 14 anos. Fiz o que seria impensável para mim por quase toda a minha vida. Mudei-me para a Califórnia. Esse era um novo ciclo, com certeza. Isso iria se transformar em um lugar de alegria, ou iria se mostrar como uma imensa, gigantesca lição de perdão? O roteiro iria se revelar. Eu estaria pronto? E o que iria acontecer quando eu estivesse com 70 anos? O início do ciclo número 5. Eu iria me mudar para o Havaí? Tanto da minha vida tinha se revelado, mas tanto ainda era desconhecido por causa de Arten e Purchar. Algumas vezes senti que sabia mais sobre minha próxima e final vida do que sobre o futuro desta. E agora eu estava com Cindy. O curso falava contundentemente sobre a diferença entre o relacionamento especial e um relacionamento santo. Nós dois conhecíamos a diferença. Poderíamos formar um relacionamento santo? Eu sentia que se não pudéssemos, ninguém mais poderia. No entanto, as descrições de Jota sobre o relacionamento especial pareciam tornar o desafio assustador, como com essa contundente passagem do curso.
Quem tem necessidade de pecado? Somente os sozinhos e os solitários, que veem os seus irmãos diferentes de si mesmos. É essa diferença vista, porém não real, que faz a necessidade do pecado, não real, porém vista, parecer justificada. E tudo isso seria real se o pecado o fosse, pois o relacionamento não santo baseia-se em diferenças, onde cada um pensa que o outro tem o que ele não tem. Eles vêm a estar juntos, cada um para completar a si mesmo e roubar o outro. Ficam até pensarem que nada mais há a ser roubado, então vão adiante. E assim vagam através de um mundo de estranhos, que não são como eles, vivendo com seus corpos talvez sob um teto comum que não abriga a nenhum dos dois, no mesmo quarto. E apesar disso, há um mundo entre eles. Eu sabia que essa passagem descrevia a maioria dos casais no mundo. No entanto, era possível ver além do véu, nunca estar sozinho por causa de diferenças e ser preenchido pela unicidade. Como o curso diz na mesma sessão, um relacionamento santo parte de uma premissa diferente. Cada um olhou para dentro de si e não viu nenhuma falta. Cada um aceitou sua completeza e quer estendê-la, unindo-se a um outro que é íntegro como ele próprio. Ele não vê diferenças entre o seu ser e o ser do outro, pois as diferenças estão apenas nos corpos. Portanto, ao olhar, não acha nada que queria tomar do outro. Ele não nega sua própria realidade porque é a verdade. Ele está só um pouco abaixo do céu, mas suficientemente próximo para não retornar à terra, pois esse relacionamento tem a santidade do céu. A que distância de casa pode estar um relacionamento tão semelhante ao céu? Então havia presença. Com a visão espiritual, que é resultado do perdão verdadeiro, era possível viver juntos sob um teto, na mesma sala, e, no entanto, reconhecer a completude do céu e nunca estar separado. E o Gary, eu sou grato, acredite, mesmo que realmente me esqueça de agradecer algumas vezes. Além disso, viver com o curso é divertido. Você pode brincar com o mundo e sua tolice sem ser duro demais. E a puxar, especialmente porque o mundo nunca esteve aqui. E o Gary, certo. Então se eu comer aquela maçã na mesa de café ali, e se ela for, isso não vai importar porque nunca esteve realmente ali para início de conversa. E a puxar, sim, está certo, e o Gary. E se eu tivesse um rifle automático e se ele fosse proibido? Não iria realmente importar porque isso nunca esteve lá realmente para início de conversa. E a puxar, sim. E acho que você deveria mencionar isso no próximo encontro da Associação Nacional de Rifles. Estou certo de que iria transformar o evento. E o Arten, você vai perceber que não me importa o que falamos nessas conversas, cedo ou tarde. Sempre trazemos a conversa de volta para o perdão verdadeiro. É isso que mais acelera seu processo de despertar. Como você sabe, aprender e aplicar esse tipo de perdão, que é o oposto da forma como o mundo pensa, pode ser difícil, especialmente no início, mas você se acaba acostumando com ele. Ele se torna parte de você. Sua mente é dominada de boa forma, cada vez mais pelo Espírito Santo. E assim os milagres são tão naturais quanto o medo e a agonia pareciam ser antes que a sua escolha pela santidade fosse feita. Está sendo uma longa visita para você. Reserve um tempo para integrar as coisas. Você esteve em um raio de montanha-russa. E a puxar. Sabemos que nossa decisão de não deixá-lo gravar nossas conversas dessa vez está tornando mais difícil para você escrever o livro. Somando a tudo isso, ou mais, é uma tarefa e tanto. Mas você também sabe que é bom para fazer para você e sua habilidade de nos ouvir. Entre as visitas se aperfeiçoou ainda mais. Você está se tornando um ótimo canal. Em relação aos atrasos, não se preocupe com eles. Simplesmente reserve mais tempo para escrever conforme vai em frente e um dia terá completado o circuito inteiro. Você voltará a ser um escritor. Agradecemos por ser nosso escriba. Nós realmente o apreciamos quando batemos em você sem misericórdia. E o Gary, amo vocês, caras. E o Arten, também amamos você, irmão. Queremos encerrar essa visita com 2 parágrafos do curso sobre o milagre do perdão. Fique bem e continue desfazendo. O milagre contém a dádiva da graça, pois é dado e recebido como um só. E assim, ilustra a lei da verdade que o mundo não obedece porque falha inteiramente em compreender os seus caminhos. O milagre inverte a percepção que antes estava de cabeça para baixo. E assim acaba com as estranhas distorções ali manifestadas. Agora, a percepção está aberta para a verdade.
Agora se vê o perdão justificado. O perdão é o lar dos milagres. Os olhos de Cristo os enviam a tudo o que contemplam em misericórdia e amor. A percepção está corrigida à sua vista, e o que pretendia amaldiçoar veio para abençoar. Cada lírio de perdão oferece ao mundo inteiro o silencioso milagre do amor, e cada um é depositado diante do Verbo de Deus, sobre o altar universal do Criador e da criação, à luz da pureza perfeita e da alegria sem fim. Fiquem na paz de Deus. E terminamos esse capítulo e vamos para o próximo, juntos, pois somos um.